Os primeiros estudos das estrelas, das nebulosas, que isso já foi no meados do século XIX, se percebeu, pelo estudo da espectroscopia, que os objetos do céu tinham exatamente os mesmos elementos que nós temos na Terra. Apenas, às vezes, eles estavam numa situação, num estado que não era muito usual nos laboratórios na Terra. Então, isso foi, até certo ponto, uma surpresa muito grande. Um exemplo mais, talvez, famoso é o oxigênio. O oxigênio é observado em nebulosas, só que ele está no estado nas nebulosas, porque a densidade é muito pequena, então ele está num estado que não é observado nos laboratórios na Terra. No laboratório na Terra, as densidades geralmente são muito mais altas. Então, se achava que as nebulosas tinham um elemento químico chamado nebulium. Ele ganhou até um nome, nebulium, porque ele só era observado lá. Então, mais ou menos na década de 30, que se descobriu que o famoso nebulium não era nada mais do que o oxigênio, que é bastante conhecido por nós aqui, só que era um oxigênio num estado especial, ele tinha perdido 2 dos seus elétrons. Outra informação talvez a mais interessante, é que eles não estão na mesma proporção. Então, por exemplo, na Terra, o hidrogênio é relativamente raro, a Terra é um planeta sólido, tem elementos pesados aqui, né? Já o Sol, por exemplo, não tem quase elementos pesados, o Sol é praticamente 80% de hidrogênio, 20% de hélio, ou 90% de hidrogênio, 10% de hélio, dependendo de como você conta, e 0, alguma coisa por cento de todo o resto. Então, isso é uma grande surpresa, porque, na verdade, a composição química do Sol, que é muito parecida com a maior parte das estrelas, que é muito parecida com a do espaço entre as estrelas, é bem diferente da composição química da Terra. Mas são os mesmos elementos, mas misturados de forma diferente. Então, eles têm uma história diferente. E que história é essa? Essa história é o estudo da evolução química do universo, que corresponde ao estudo de como os elementos mudam com o tempo e o estudo da nucleossíntese, como os elementos são formados. Para você formar hoje, digamos, uma molécula de hidrogênio, que são 2 átomos de hidrogênio, basicamente, cada um com seu elétron, eles se grudam, formam uma molécula. Para isso, você precisa de ter uma situação em que os 2 átomos se encontrem e se fundam. Isso só é possível numa região que tem uma densidade relativamente alta e uma temperatura relativamente baixa. Exatamente. E uma temperatura? Relativamente baixa. Se a temperatura for muito alta, o que vai acontecer? Os 2 átomos vão simplesmente passar um pelo outro, eles não vão colar, não vão grudar, não vão sequer colidir. Porque se a temperatura for alta, eles não vão formar essa região densa, eles vão simplesmente escapar. Então, eles vão formar regiões que vão ser difusas, pouco densas. Por exemplo, no espaço entre as estrelas. No espaço entre as estrelas, você tem uma estrela aqui, na nossa galáxia. A região entre elas não é vazia, tem nuvens interestelares. Só que essas nuvens interestelares, elas têm densidades baixas, mas não são idênticas. Algumas têm densidades bem baixas, outras são densidades um pouco mais altas, outras são densidades relativamente altas. Então, em cada uma delas, o hidrogênio vai estar num certo estado. Nas mais difusas, menos densas, o hidrogênio vai estar atômico, é um próton mais um elétron, né? Já de maior densidade, temperatura mais baixa, você vai conseguir formar moléculas de hidrogênio. Os hidrogênios vão grudar um no outro e vão formar moléculas. Assim como você tem moléculas de hidrogênio, você pode ter outras moléculas. CO, por exemplo, é uma molécula muito comum, carbono mais oxigênio. Mas nas regiões em que a densidade é relativamente alta, mas a temperatura é alta, o que pode acontecer é que esse átomo de hidrogênio vai ser ionizado. Então, se o hidrogênio estiver ionizado, você tem uma determinada característica física. Se ele estiver neutro, é uma outra, e se ele estiver molecular, é uma terceira. Você estava dizendo que as estrelas são fábricas de elementos químicos, é isso? Fábricas de elementos pesados. Normalmente elas começam com poucos elementos pesados, muitos elementos leves, hidrogênio e hélio praticamente, e no decorrer da sua vida elas vão fundindo esses elementos mais leves, formando elementos mais pesados, que é o que o Sol faz agora. O Sol, desde os últimos 4,5 bilhões de anos, ele está praticamente transformando o hidrogênio no seu núcleo em hélio. Então, quer dizer, quando o Sol morrer, daqui a mais ou menos 3 a 4 bilhões de anos, ele vai ter uma composição de hélio muito maior do que ele tinha quando ele começou e uma de hidrogênio um pouco menor do que ele tinha quando ele começou.
Qualquer estrela resulta do colapso dessas nuvens que você falou. Exato, são as nuvens moleculares. Tá. Nessas nuvens, quais são os elementos químicos presentes? É basicamente o que a gente chama de composição química cósmica, que é mais ou menos assim, você tem uma proporção muito grande de hidrogênio, uma proporção cerca de 10% em número de átomos de hélio, depois você tem carbono, nitrogênio, oxigênio, um para cada 10.000. Quer dizer, um átomo de carbono, nitrogênio e oxigênio para cada 10.000 átomos de hidrogênio. De onde vem esse carbono? Esse carbono, ele veio de gerações anteriores de estrelas. Assim como o Sol hoje transforma hidrogênio em hélio, né, estrelas mais massivas, maiores do que o Sol, algumas vezes a massa do Sol, elas conseguem ir além do hélio. Então elas formam os elementos carbono, nitrogênio e os elementos mais pesados. Até chegar nos elementos muito pesados, que são basicamente feitos só quando uma supernova explode, que é uma estrela de grande massa que explode, e nesse caso, nesse momento da explosão, ela produz o que a gente chama de nucleossíntese explosiva. Porque a nucleossíntese pode ser quiescente, que é o que eu disse agora há pouco. O Sol está atualmente transformando hidrogênio em hélio. Então isso é um processo de nucleossíntese quiescente. Mas quando uma estrela de grande massa explode, transforma numa supernova, num intervalo de tempo pequeno, você tem a formação de elementos muito pesados, que não podem ser geralmente feitos no processo quiescente. Então aí eles são feitos no processo explosivo. As primeiras estrelas que foram formadas na época das primeiras galáxias tinham geralmente massas maiores do que a gente vê hoje. Isso a gente acha, não tem certeza. Por quê? Porque a gente observa estrelas muito antigas mesmo, que têm já elementos pesados. Ora, esses elementos pesados não foram produzidos no Big Bang. Então, se elas têm elementos pesados, significa que esses elementos pesados, apesar de estarem em estrelas antigas, eles foram formados por estrelas ainda mais antigas, que eram de grande massa, porque sendo de grande massa, elas vivem pouco, então elas já morreram. Isso é uma regra mais ou menos geral. Estrelas pequenas, do tipo do Sol, vivem muito, 10 bilhões de anos. Estrelas grandes, com 10 massas solares, vivem 10 vezes menos. Então, o fato de a gente observar estrelas antigas com elementos pesados, ou seja, já reprocessados, significa que esses elementos foram produzidos por uma geração anterior de estrelas, que já não existe mais, porque nós nunca fomos capazes de encontrar uma estrela. São as estrelas chamadas de população 3. São estrelas que, teoricamente, poderiam existir, mas ninguém nunca conseguiu encontrar uma. Seria uma estrela muito antiga. Muito antiga quer dizer o quê? Muito antiga, que significa que ela foi formada na época da formação da nossa galáxia, alguns, sei lá, 10 bilhões de anos, coisa desse tipo. Entendeu? Então, aparentemente, a gente acha que formaram-se estrelas nesse período, mas eram estrelas de grande massa. E, sendo de grande massa, elas vivem pouco, então elas não são mais observadas. Elas vivem pouco quanto? Uma estrela que vive muito, que é o tipo do Sol, ela vive ordem de grandeza 10 bilhões de anos. Uma estrela de massa um pouco maior que o Sol pode viver 1 bilhão de anos, mas uma estrela de, sei lá, massa 20, 30 vezes a do Sol vai viver na casa de milhões de anos. Então isso é muito pouco. Milhões de anos para uma estrela é uma idade de bebê. Tá bom. E uma estrela grande, dessas que vivem de 20 sóis, 20 vezes a massa do Sol, é isso? Certo. Você disse que ela vive, então, milhões de anos. Bilhões. Milhões, claro. é grande. E o que faz uma estrela grande? Quer dizer, que elementos ela consegue fazer? Ela consegue fazer os mesmos que as pequenas fazem, mas a estrela é muito grande, porque para você formar elementos químicos dentro de uma estrela, o que você precisa basicamente é da região central, no núcleo da estrela, não na região em volta, no núcleo, uma temperatura muito alta, de bilhões de kelvins, bilhões de graus, com uma densidade muito alta também. Juntando essas duas características, você consegue fundir átomos. Um átomo de hidrogênio gruda num átomo. 4 átomos de hidrogênio, na verdade são íons lá, porque era muito quente, 4 íons de hidrogênio se fundem e formam um átomo de hélio, um núcleo de hélio. Nesse processo, você gera energia, porque o hélio tem um pouquinho menos de energia do que a soma dos 4. É essa energia que sai e é por isso que as estrelas brilham. Uma estrela de grande massa, ela consegue ter uma temperatura muito alta bem no núcleo, e depois na camada em volta do núcleo, depois na segunda camada em volta do núcleo, ela é tão massiva que mesmo essas camadas mais externas conseguem, externas ainda ao núcleo, mas ainda lá dentro da estrela. A estrela é grandona, é tudo lá dentro. Tudo isso envolve uma pequena porcentagem do hidrogênio total da estrela.
E nesse processo ela consegue fazer uma escadinha de elementos pesados, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, vai até o ferro ela consegue fazer isso. Só que no ferro para. Esse processo que nós estamos falando se chama fusão nuclear, você funde núcleos. Tá? Ao contrário da bomba atômica, que é fissão, você quebra núcleos. Então esse processo de fusão, ele gera energia. Só que ele gera energia só até chegar no ferro. A partir do momento que você tem ferro, se você fundir mais, para fundir elementos mais pesados que o ferro, não sobra energia, você precisa de energia. Então ele não acontece nesse processo quiescente, porque a temperatura, você não tem temperatura suficiente para isso. Então a fusão para aí. Mas nas supernovas, quando as estrelas explodem, aí sim você tem uma quantidade de energia gerada pela explosão, que é muito grande. Essa energia é suficiente para desencadear esse processo que vai fundir os elementos mais pesados. E aí? Só que então ela colapsa. Colapsa significa que ela tem um certo tamanho e ela cai para um negócio bem pequeno. E esse processo é um processo que gera uma energia muito grande, a estrela explode. Em alguns casos, ou às vezes ela deixa um resto, que é uma estrela de nêutrons, que a gente pode observar, ou então às vezes ela explode inteira, não deixa nada. Nessas explosões, esses elementos químicos fabricados... Tudo é jogado para o meio interestelar. E aí que é interessante, porque esses elementos se espalham com as nuvens interestelares. E eles vão formar, depois de alguns milhões de anos, outras nuvens moleculares que vão condensar para formar outras estrelas. Só que essas outras estrelas já vão ser formadas a partir de uma nuvem que já tinha elementos pesados mais do que a estrela original. E aí? Então significa que, em média, a quantidade de elementos pesados vai aumentando. E a quantidade de elementos leves vai diminuindo. E a quantidade de gás vai diminuindo, porque você vai formando estrelas e o gás vai sendo usado. A menos que exista gás caindo na nossa galáxia vindo de outro lugar, que é uma outra coisa interessante. Quando a gente começou a estudar os primeiros modelos da nossa galáxia, que foi... os primeiros modelos realmente científicos são dos anos 60, né? Dos anos 50, 60. Esses modelos é o que a gente chama de caixa fechada. A gente achava que a nossa galáxia era uma caixa, não tinha nada em volta. Então, tudo que acontecia era gás transformando em estrela, estrela transformando em gás. Esse modelo explica um monte de coisas, mas não explica tudo. E o que ele não explica, e a diferença entre ele e os modelos recentes, é que os modelos recentes levam em conta que a nossa galáxia não está isolada no espaço. Ela faz parte de um conjunto, que é o grupo local, e essas galáxias, eventualmente, elas jogam gás para a nossa galáxia. Ou seja, a nossa galáxia não é uma caixa fechada. Ao mesmo tempo que o gás está sendo transformado em estrela, ou seja, o gás está diminuindo, tem gás caindo, então o gás está aumentando. Então a conta é um pouquinho mais complicada do que o pessoal pensava na década de 60. No caso do Sol, ele basicamente transforma hidrogênio em hélio. Então o combustível é o hidrogênio, o resultado é o hélio. Só que esse hidrogênio está bem no núcleo do Sol. Então vai chegar um dia, que é cerca de 10 bilhões de anos depois, que não vai ter mais hidrogênio no núcleo do Sol, porque todo o hidrogênio foi transformado em hélio. Então o núcleo da estrela vai ser o hélio. Ora, o hélio, você pode queimar o hélio até, mas a temperatura do Sol pela massa não é suficiente. Isso, precisaria ter, quer dizer, precisaria muito mais alto. Tá então, mas você tem na camada em volta do centro um hidrogênio que ainda pode ser queimado. Então isso ainda ganha um certo tempo. Mas chega um certo momento em que não existe combustível, mas não existem as condições necessárias para esse combustível ser queimado. Então a estrela para de produzir energia. Parando de produzir energia, ela não existe mais aquela pressão de dentro para fora da estrela. Mas tem toda a massa da estrela de fora para dentro. Então essa massa continua, a força gravitacional exercida por essa massa, ela continua existindo. Só que durante a maior parte da vida da estrela, que é o que acontece com o Sol agora, o Sol está em equilíbrio, ou seja, existe uma força para fora, que é produzida basicamente pela pressão da radiação, e tem uma força para dentro, que é a força da gravitação de toda aquela massa. As duas são iguaizinhas. É isso que é interessante, porque para a estrela existir durante muito tempo, as duas têm que estar equilibradas. Se houver um pequeno desequilíbrio, a estrela fica instável. Por exemplo, se a força de dentro para fora for maior, a estrela expande. Se a força de fora para dentro for maior, a estrela contrai. Tá certo. Então, muitas estrelas fazem isso, a gente observa. Essa energia, essa pressão da radiação que você falou, é a pressão dos fótons que resultam da fusão de hidrogênio. Da energia gerada pela fusão. Tá ok. Mas uma vez que acabe o combustível nuclear, não existe mais esse termo. Então a estrela colapsa. Então o Sol, no caso, ele vai colapsar, a região central do Sol provavelmente vai se transformar numa anã branca. E a região externa vai se transformar numa nebulosa planetária. Mas numa estrela de grande massa, esse colapso é muito violento. No caso do Sol, então, quanto menor a massa, ela queima o seu combustível mais devagar.
Então ela dura mais tempo. Já uma estrela de grande massa, então, ela queima muito mais rápido. Isso para mim não rápido. é claro. Então vamos... por que a estrela de pequena massa queima combustível mais devagar? Bom, aí a gente teria que entrar um pouquinho mais no detalhe de Então. quais são as reações de fusão. Existem várias. Não existe um único tipo de reação de fusão. Alguns se adaptam a uma certa faixa de densidade e temperatura, outros. E no caso do Sol, o tipo de reação que ocorre é uma reação relativamente lenta em relação a estrelas de grande massa. Então, a conversão é um processo assim, bem tranquilo, o que é muito bom para nós, porque se não fosse isso, não poderia haver vida na Terra, por exemplo. Não teria tido tempo suficiente para que as condições na Terra chegassem como estão. A gente nunca poderia viver perto, por exemplo, de uma estrela de grande massa, provavelmente, que as coisas mudam tão rápido que nós não teríamos equilíbrio. Né? Tá bom. Agora, como é essa história que você me contou a respeito do Sol, como é para uma estrela grande? Numa estrela de grande massa, as temperaturas são muito mais altas. Tá bom. Então, mas a taxa... estrela, pera só um pouquinho, a estrela de grande massa nasceu igual, quer dizer, das mesmas nuvens de hidrogênio molecular, não é isso? Então aí eu tenho que falar um pouquinho sobre como se formam as estrelas. Tá bom. Você tem uma nuvem, a gente não conhece de outra maneira. Você tem uma nuvem de molecular com temperatura baixa, densidade alta, né? E essa nuvem é muito grande. Então, partes dessa nuvem colapsam e vão formando estrelas. Só que você não forma uma estrela de cada vez, no momento você forma conjuntos de estrelas. E esse conjunto de estrelas que você forma, elas não têm a mesma massa. Existe um parâmetro que a gente chama de função de massa inicial, que não é nada mais, nada menos do que quantas estrelas de grande massa nós temos em relação a quantas estrelas de pequena massa. E tudo que nós conhecemos até hoje dessa função, que é uma coisa que nós podemos calcular matematicamente, mostra que nós temos um número enorme de estrelas de massa próxima do Sol, um número muito grande de estrelas um pouquinho menor que a massa do Sol e um número cada vez mais baixo de estrelas de massas grandes. Estrelas como o Sol são a maioria, na maior parte das galáxias que nós conhecemos, pelo menos nas galáxias do tipo da nossa. Já estrelas de grande massa, que se transformam em supernovas, são raras. Por isso que supernova é um efeito raro e interessante, porque você tem poucas oportunidades de observar uma supernova. Né? Na nossa galáxia, a gente nunca viu nenhuma depois que inventaram o telescópio. Né? Nós vimos uma em 86 nas nuvens de Magalhães, que é uma galáxia satélite da nossa, bem próxima, e essa foi a que deu a maior quantidade de informações, porque foi a única supernova próxima de nós o suficiente para ser estudada com o equipamento que existe hoje. Agora tem uma exceçãozinha aí que talvez valha a pena comentar, porque eu estou falando que supernovas são estrelas grandes, que explodem, mas na verdade tem um outro tipo de supernova que não é baseado em estrelas tão grandes. É o que acontece quando você tem duas estrelas que nascem próximas demais uma da outra. Então você tem um sistema binário. Tá? Então você tem uma estrela aqui, outra aqui, por efeito gravitacional, uma gira em torno da outra. Se elas tiverem idades diferentes ou massas diferentes, uma vai evoluir mais rápido que a outra. Então pode acontecer que a massa de uma estrela, quando ela incha, ela joga na outra estrela. E esse processo é um processo muito violento, muito energético, que é capaz de fazer a outra estrela explodir. Então aí você tem um outro tipo de supernova que não foi gerado por estrela de grande massa. Só vai explodir a pequena, a menor. Nesse caso. Bom, na explosão, eu acho que eles vão levar tudo de rolo. No espaço entre as estrelas, ele não é vazio. Você tem o espaço interestelar. A densidade desse espaço é muito pequena, é muito menor do que qualquer vácuo que nós somos capazes de fazer nos laboratórios. Mas, apesar disso, ele é rico numa certa quantidade de objetos. Então, que são as nuvens interestelares. Então, existem nuvens interestelares bem diluídas, existem nuvens interestelares mais difusas, mas ainda não tão diluídas. Existem nuvens interestelares bem densas, que são aquelas que têm as moléculas que vão formar estrelas. E existe também um gás que envolve praticamente todo o espaço interestelar, que é um gás de baixíssima densidade, mas de temperatura alta, que é uma espécie de coroa galáctica. Existem evidências para isso. Por que a gente sabe que existe isso? Porque nós observamos, por exemplo, íons do oxigênio, por exemplo, oxigênio 5, oxigênio 6, que é o átomo de oxigênio que perdeu, sei lá, 5 elétrons. Para você arrancar 5 elétrons do átomo de oxigênio, você tem que fornecer muita energia. Isso, para você ter muita energia, você tem que ter uma temperatura da ordem de 10 a 5, 10 a 6, ou seja, 1 milhão de graus. Então você observa isso. Existem satélites recentes que estão medindo essa radiação, essas partículas, essa densidade de partículas, e a gente sabe que elas estão lá.
Então, isso eu quero dizer que o espaço interestelar é bem complexo, porque ele envolve desde nuvens moleculares, que são frias e bem densas, onde se formam estrelas, até esse gás em volta do espaço interestelar, que é um gás quente e extremamente diluído. E todo o intervalo ali que é preenchido. Esses grãos e elementos químicos, enfim. Do ponto de vista de um átomo de hidrogênio, o grão é um negócio gigantesco. Tá? Então, é como se fosse uma superfície. Então, o que acontece? Um átomo de hidrogênio colide com um grão. Outro átomo de hidrogênio colide com o mesmo grão. E os dois se encontram na superfície dos grãos e se forma a molécula. Então, quer dizer, no fundo, os grãos, uma digamos, utilidades, vamos dizer assim, dele, na astrofísica, é que eles servem como uma espécie de catalisador. Né? Como nos laboratórios de química eles têm os catalisadores, então são objetos, ou corpos, ou partículas, no caso, que são utilizadas para a formação de uma molécula, mas que, na verdade, elas não fazem parte da molécula. Quer dizer, os dois átomos de hidrogênio se encontram, formam uma molécula, saem do grão, e o grão continua quietinho lá, e você tem uma nuvem molecular agora. Os grãos estão basicamente nas nuvens difusas e nas nuvens moleculares, porque nesses lugares muito quentes é difícil você ter grãos, porque eles evaporam. Então, imagina um grão bem simples, por exemplo, o grão de óxido de silício, ou então de olivina, um grão de magnésio, por exemplo, né? Magnésio, oxigênio e silício. Esses grãos, eles têm tamanhos tipicamente da ordem de 100 angstroms até 1000 angstroms, mais ou menos. E esses grãos, eles têm acima de uma certa temperatura, eles evaporam, ou seja, você não tem mais aquela partícula sólida, você transforma aquilo em gás. E essa temperatura é ordem de grandeza da ordem de 1000 graus Kelvin. Então, que é mais baixa que essa temperatura muito mais baixa que a da região em volta, mais alta do que a temperatura das nuvens interestelares. A temperatura das nuvens interestelares, a gente mede ela com bastante precisão, é tipicamente 80, 100 graus Kelvin, ou seja, alguma coisa bem baixa. Tá. Então, nessas regiões, os grãos sobrevivem tranquilamente, é por isso que a gente vê eles lá. Então, a composição química varia também de acordo com essas temperaturas, né? Quer dizer, em diferentes lugares ou não? Diferente desses... O estado, os elementos químicos são os mesmos, mas os átomos ou íons são diferentes e a presença ou não de moléculas vai depender da densidade da temperatura. O oxigênio, por exemplo, né, ele pode estar molecular nas nuvens densas, ele vai estar basicamente neutro nas nuvens mais difusas, ele vai estar muito ionizado, uma vez, duas vezes ionizado nas regiões H2, nas nebulosas planetárias, que tem temperaturas da ordem de 10.000 Kelvin, e vai estar oxigênio 5, oxigênio 6 nessa região da coroa galáctica. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem a forma de um disco achatado. Esse disco tem duas componentes, que a gente chama de disco fino e disco espesso. O disco fino está mais próximo do plano, o disco espesso um pouco mais longe. Então, são as duas componentes do disco, e nós, o Sol, a Terra, está dentro do disco fino. Agora, na região do centro da nossa galáxia tem o bojo, que é a terceira componente. E envolvendo tudo, eu tenho o halo. Então, a nossa galáxia tem basicamente 4 componentes, que são o disco fino, o disco espesso, o bojo e o halo. E a composição química desses 4 componentes é diferente. Por que é diferente? Porque eles se formaram de uma maneira diferente. Então, quando a gente estuda a composição química desses 4 componentes, a gente entende como que a nossa galáxia se formou. Então, qual? É um pouco complicado, mas eu posso dar pelo menos a ideia mais básica. É a seguinte, a gente acredita que quando a nossa galáxia se formou, né, ela se condensou... E ela se formou quando? Vamos primeiro começar cerca de 13 bilhões de anos atrás, tem a idade mais do ou universo. menos. Um pouco menos. Um pouco menos, se fosse um pouco mais, tem gente que acha, é um pouco complicado. Mas, tá bom, então 13 bilhões de anos atrás começou... Esse gás se formou e a gente acredita que a nossa galáxia formou primeiro o halo, que é essa camada em volta dela. E foi um processo muito rápido. O halo se formou mais ou menos rápido, o que significa que ele transformou todo o gás que havia ali em estrelas. O que significa que hoje tem pouco gás, que é o que nós observamos. Porque o gás que foi usado para formar estrelas, foi usado para formar estrelas. E não tem mais gás, ou quase não tem. E, num segundo momento, se formou a parte achatada, que é o disco. Então, significa que o disco é mais jovem do que o halo, porque foi formado depois. E o disco foi formado depois, e no disco a taxa de formação de estrelas, ou seja, a taxa com que o gás original é convertido em estrelas, é muito mais lenta. E é por isso que no disco a gente tem hoje gás, e no disco a gente tem hoje estrelas se formando. Porque nós somos capazes de observar dentro do disco
Uma estrela como o Sol, que tem 4,5 bilhões de anos, nós somos capazes de observar regiões H2, estrelas bem gigantes e brilhantes, que têm alguns milhões de anos. Se elas têm alguns milhões de anos, então elas estão se formando agora. Isso é milhões de anos para nós é muito pouco, né? Então essa é a principal, digamos, a característica mais básica da formação da nossa galáxia. Você formou primeiro o halo, mas acabou o gás. E depois, no segundo momento, você formou o disco, onde tem as estrelas e a taxa de formação estelar é mais lenta, então você forma estrelas hoje. Então aí você tira duas conclusões. Primeiro, o halo é velho, o disco é jovem. Então você já tem uma ideia. Agora, segundo, voltando à sua pergunta da composição química. Quando você compara a composição química do halo com a composição química do disco, você nota que elas são muito diferentes. O halo é muito pobre em elementos pesados e o disco é muito rico em elementos pesados. E o que significa isso? Significa que quando o halo se formou, o gás ainda não tinha elementos pesados. Então as estrelas do halo são pobres, porque elas foram formadas de um gás que não tinha elementos pesados, porque no início da vida da galáxia havia pouco. Já na nossa galáxia, no nosso disco, onde a formação estelar é mais recente, o enriquecimento de metais, de elementos pesados, é muito alto. Significa que esse disco foi formado a partir de um gás que já era enriquecido. Então isso mostra mais ou menos como que os elementos pesados variam com o tempo. Quer dizer, antigamente, halo, poucos elementos pesados. Hoje, disco, muitos elementos pesados. Então essa, digamos, é a principal, é a coisa mais óbvia que nós podemos tirar. E de onde veio o gás que formou o disco? O mesmo processo que você tem para formar estrelas, você está formando, à medida que você forma um conjunto de estrelas, você está formando a galáxia que contém aquelas estrelas. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então os modelos dos anos 60 achavam que as estrelas, as galáxias, a nossa galáxia se formou a partir de um gás que formava uma nuvem muito grande. Hoje se acha que isso é verdade, mas além disso existe o gás que está caindo, vindo, por exemplo, das nuvens de Magalhães, que são duas galáxias vizinhas nossas, satélites da nossa. Então o gás, na verdade, quer dizer que a nossa galáxia não é um sistema isolado. Ela faz parte de um conjunto, e a gente hoje pode até estudar os movimentos desse conjunto e ver que há 13 bilhões de anos atrás como que eles estavam, né? Então a gente pode também levar em conta que esse gás está caindo. Isso é um complicador, porque esse gás que está caindo não é o gás original, pode ser um gás que talvez já tenha sido processado. Então isso complica um pouco a nossa vida. Professor, o que você gosta nessa foto? Tem três coisas interessantes nessa foto. Primeiro que tem um telescópio aqui, então você vê que é uma foto tirada aqui mesmo, no nosso planeta, né? Não tem, qualquer pessoa pode ver esse céu desse jeito. E segundo, tem a Via Láctea, que a gente pode ver do lado direito, essa faixa brilhante, achatada, que a gente está vendo lá, que são as estrelas, a maior parte das estrelas que faz parte do disco da Via Láctea. E a terceira coisa são essas duas nuvenzinhas que aparecem à esquerda aqui, que são as nuvens de Magalhães, que são duas galáxias pequenininhas, mas são satélites da nossa. Então, praticamente, são os dois únicos objetos nessa imagem que não fazem parte da Via Láctea. Tudo aquilo que está lá, e praticamente todas essas estrelas que nós estamos vendo no meio, fazem parte da Via Láctea, com exceção dessas duas aqui. Isso é a Via Láctea? Isso é a Via Láctea, é o melhor que nós podemos fazer, porque como nós estamos dentro dela, nós não podemos sair para ter uma imagem dela de fora. Então, isso aí é um mosaico com milhares de imagens que, juntando todas elas, a gente vê a Via Láctea. Então, a gente pode ver a principal característica da Via Láctea, que é o fato dela ser achatada, né? Então, o disco da galáxia é claramente visto aqui. E depois, o segundo ponto é o bojo, aquela região central brilhante. Então, o disco que você está falando é isso tudo aqui. Isso aí, vai de uma ponta na outra. Tá. E o bojo é essa região aqui, que é uma região arredondada e bem brilhante. Tá? E o terceiro aspecto que a gente pode notar é que dentro do disco existem várias faixas escuras, né, que são as nuvens que contêm a poeira interestelar. Então, essas três coisas estão aí. E, na verdade, é aí que podem ser formadas estrelas, é isso? Não de todas essas nuvens, mas naquelas que são de maior densidade. Então, se nós pudéssemos sair da nossa galáxia, então, se essa aqui fosse olhada de cima, nós veríamos uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, veríamos o disco, veríamos o bojo e veríamos uma coisa que nós não vimos até agora, que são os braços espirais. Então, nessa galáxia, é muito claro ver os braços espirais. Na nossa galáxia é difícil ver os braços espirais. A gente tem que deduzir onde eles estão. Se isso fosse a nossa galáxia, a posição do Sol seria mais ou menos uma coisa assim. Ó. O centro está aqui, o Sol estaria mais ou menos aqui. Então, isso é um desenho, né? Não é uma imagem, é um desenho do que nós achamos que deve ser a nossa galáxia, usando dados mais ou menos atuais. Esse desenho é bem recente. Então, a gente vê que a nossa galáxia seria vista
ao longo do eixo, né? Então ela tem braços espirais bem delineados. Tá? No caso aqui o Sol está aqui, né? Essa imagem é invertida em relação à anterior. Então o Sol está aqui, o centro, o núcleo da galáxia está aqui. Nós achamos que a nossa galáxia tem uma barra, vocês notam que existe aqui uma estrutura longitudinal. Não é simplesmente um núcleo esférico, mas existe uma pequena estrutura longitudinal. Isso significa que as galáxias espirais, normalmente elas têm um núcleo e os braços saem do núcleo. As galáxias espirais barradas têm um núcleo, tem uma pequena barra e os braços saem da barra. É o nosso caso. Nós achamos que é o nosso caso. Tá. É difícil saber isso, porque nós estamos dentro dela. Fora, exatamente, mas isso aqui seria uma boa ideia de o que seria a nossa galáxia. Professor, o que isto representa, o que essa imagem representa e como elas são obtidas? Esses são espectros de estrelas. Tá bom. As estrelas são bolas de gás que emitem energia, radiação em todas as frequências. Então, vamos olhar a primeira imagem. Então, eu tenho... A primeira imagem se refere a uma estrela. Cada uma dessas imagens é de uma estrela diferente. Tá bom. Então, na primeira imagem, eu tenho a estrela que emite desde o vermelho até o azul. Tá. Então, os comprimentos de onda são grandes aqui e pequenos lá. O fato dessas imagens ser brilhantes significa que nós estamos vendo essa radiação emitida pela estrela em todas essas frequências. Tá bom. Superposta a essa radiação, existem algumas faixas escuras em regiões bem determinadas. Essas faixas são linhas espectrais de absorção. O que significa isso? A estrela está emitindo radiação, mas na frente da estrela tem um gás mais frio, que é a atmosfera da estrela, que está absorvendo a radiação em alguns comprimentos de onda e não em outros. Então, o fato da radiação ser absorvida em alguns comprimentos de onda e não em outros, permite a gente entender quais são os elementos químicos que estão ali. Então, no caso, por exemplo, essas três linhas aqui são linhas do hélio. Essas três de baixo. Essas três aqui são linhas do hélio. Tá. Nessa imagem, essas linhas são do carbono, essas são do hélio. Aqui eu tenho linhas do ferro, aqui eu tenho linhas do cálcio. Hoje a gente já conseguiu ir tanto para o lado de comprimentos de onda grande, que são ondas milimétricas, ondas de rádio, quanto comprimentos de onda pequeno, que é ultravioleta, raios-x, raios gama. Então, isso aumentou muito a quantidade de processos físicos e objetos que a gente é capaz de observar. Então, aqui que nós estamos vendo é a emissão do hidrogênio em rádio. E a gente está vendo que esse mapa, que a emissão, que é a parte mais brilhante, né, assim, azul, branca e amarela, essa parte, ela está essencialmente concentrada no plano da nossa galáxia, no disco. Ou seja, nós sabemos que o hidrogênio que emite essa radiação e que faz parte do gás interestelar, ele está exatamente localizado no plano da nossa galáxia e não, por exemplo, nas regiões do halo, que são as regiões externas. E por que as regiões externas são vermelhas? Então, vermelho significa que tem menos energia, nesse código de cores, vermelho significa que a densidade é mais baixa, ou seja, tem algum gás, mas tem pouco. Essa é uma imagem da mesma região, só que agora feita no infravermelho, numa região numa faixa do espectro que nós não somos capazes de enxergar. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a radiação infravermelha está também essencialmente concentrada na mesma região onde está o hidrogênio. Só que essa radiação infravermelha é produzida pelos grãos, os grãos de poeira. Eles têm temperaturas muito baixas, temperaturas tipicamente da ordem de 10, 20, 30 kelvins cada um, né, muito mais baixo que das nuvens, então eles emitem radiação mais no infravermelho. Ou seja, essas duas imagens mostram que na composição do disco tem grãos e tem hidrogênio. Exatamente.